Terra Firma, Terra Firma Society, esse é o canal Terra Firma Society. Opa, vamos dar uma endireitada aqui, né? O foco. Eu sou o professor Luiz Roder, eu vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, acionar sininho, se puder passar para frente, trazer outras pessoas aqui para curtir a nossa viagem aqui por uma série de histórias, de conhecimento, de maluquice em geral assim. Hoje no Sexta Sombria eu vou falar dos canibais de Garanhuns, a pedido do Renato Bonassi, um amigo meu que faz tempo que eu não vejo pessoalmente, mas a gente se reencontrou pelo Facebook, ele acompanha o canal, eu acho muito legal, ele sempre deixa uns comentários interessantes, que é uma história que aconteceu em 2012, a descoberta, né? Tinha uma moça chamada Gisele, que ela tinha sumido, já estava desaparecida há alguns dias, e a mãe dela falou para a polícia, ó, estão usando o cartão de crédito dela. Aí a polícia foi atrás, foi até as lojas onde tinham sido feitas as compras com o cartão de crédito dela, começou a dar uma olhada nas imagens, e ela viu que tinha um casal comprando essas coisas no nome dela. Foram atrás desse casal, era o Jorge e a Bruna, um cara mais velho, uma moça mais nova. Esse Jorge, ele é um cara que ele era professor de karatê, ele foi um cara de uma família que tinha dinheiro, ele teve condições de estudar, estudou em Portugal e tudo mais. A Bruna, uma moça muito mais jovem que ele, que foi aluna dele, se apaixonou. Quando chegaram na casa, descobriram que tinha a Isabel, que era a mulher verdadeira do Jorge, né? A mulher no papel, que era uma senhora já, uma mulher mais velha. O oposto dele, com um background muito pobre, uma mulher que não teve acesso ao estudo, né? E aí começaram a dar uma olhada, foram fazer uma investigação na casa, e tinha uma criança lá, que era filha deles, né? E começaram a fazer perguntas sobre a Gisele, e a criança indicou, falou, ó, é lá no fundo. Quando eles chegam no fundo da casa, onde tinham sido enterrados partes dos corpos dessas mulheres. E aí começa a se desvendar a história do que viria a ser conhecido como os canibais de Garanhuns, no Pernambuco. Eles mataram 3 mulheres. Essa menina, ela foi vítima, ela era filha da primeira vítima deles. Foi uma moça era uma moça que vendia doce no farol com essa menina. Ela era filha de um guardador, de um catador de papéis, né? E o que aconteceu? Eles viram nessa moça, eles queriam a criança porque eles não podiam ter filhos. Só entender, o Jorge, ele se casou com a Isabel. Com o tempo, o relacionamento deles não estava legal, mas eles continuaram casados, e ela aceitou que ele levasse a Bruna para casa, e eles formaram um triângulo amoroso, não sei como é que a gente pode dizer. O Jorge, ele era um cara que ele tinha certas obsessões. Ele escreveu um livro chamado Revelações de um Esquizofrênico, que tem muita coisa lá que você vai entender depois que os crimes resolvidos. Um livro onde ele tem os desenhos lá. Ele fez um curta-metragem que falava de assassinato, tinha um fantasma, né? Inclusive o modo como ele mata nesse curta-metragem a personagem, o modo como ele matava as vítimas. Ele cortava a jugular da pessoa, assim. Então você vai vendo que ele tinha uma mente perturbada, né? Ele tinha essa obsessão por crime, por esse extremo da natureza humana, né? Canibalismo, que é o que a gente vai entender depois. E aí o que aconteceu? E nesse trio que eles formaram, ele tinha algumas ideias, e ele formou um culto chamado O Cartel. O Cartel eram só eles 3, tá? Ele falou dessas coisas assim para outros amigos, mas ninguém levava a sério. O pessoal falava, coisa viagem do Jorge. Tem a apresentação dele fazendo
apresentação de karatê na televisão, né? Você vai ter uma série. O SBT, a Record fizeram. O Cabrini tem um programa de quase 50 minutos, assim, detalhando isso. É legal. Tem aqui no YouTube. Você pode dar uma procura lá, digita Os Canibais de Garanhuns, que você vai achar, assim, que é bem interessante. E aí. E tá bem feitinho, tem entrevista com eles. Depois vai acontecer um desdobramento muito louco. Mas aí qual era a ideia? Então o Jorge, ele tinha um plano que ele achava que assim, que envolvia a questão da natalidade. Então ele achava que mulheres solteiras, mães solteiras que não tinham como manter os filhos, tinham que ser executadas para controlar a natalidade. Então ele via que o mundo estava cheio de gente, que essas pessoas estavam engravidando indiscriminada. Opa, bati no microfone aqui, perdão. Alô. E ele tinha essa obsessão assim em relação à natalidade, e ele achava que essas mulheres tinham que ser executadas. E aí ele fazia isso de uma maneira ritualística. Então o que ele fazia? Então eles pegaram essa moça para trabalhar na casa deles, pediram pro pai dela, o pai dela falou que não, aí ela fugiu e foi ficar com eles. Só que logo que essa moça, a primeira moça ficou com eles, com a bebê, eles começaram a ter um comportamento estranho com ela. E ela uma hora falou, eu vou embora. Eles falaram, não, fica aí. Então ela, não, ela falou, eu vou embora. Eles pegaram, prenderam a moça, mataram a moça. Então o que ele fazia? Ele cortava a jugular, deixava a pessoa esvair o sangue debaixo do chuveiro, na água quente, para o corpo ficar sem sangue. Eles cortavam os braços, as pernas e a cabeça, e enterravam em partes da casa, representando os elementos. Então, os membros superiores, acho que era o fogo e a terra, e os membros inferiores membros inferiores a água e a terra, e os membros superiores o fogo e o ar. A cabeça eles enterravam numa outra parte da casa que simbolizava a conexão deles com o universo e tudo mais. E o restante eles consumiam a carne da pessoa. Cortavam e consumiam normalmente, para eles não tinham grandes problemas. Quando você vai ver as entrevistas, e uma coisa que chamou muito a atenção da polícia, a declaração da Isabel, a frieza da Isabel, e a Bruna, que é a moça mais nova, ela tem um jeito assim, geralmente ela tá rindo nas entrevistas sobre isso, assim. Você vê que para eles foi uma coisa quase que natural ter feito isso. Eles se mudaram dessa casa, foram para Garanhuns, né? E aí onde eles cometeram esses outros 2 crimes. Eles acreditavam que esses 3 crimes, eles falam, né? Que esses 3 crimes iam fechar um ciclo desse culto deles chamado cartel. Mulheres, de novo, que eles eram mães solteiras, né? Eles faziam essa ideia, e eles tinham a mesma prática. E a Isabel, além deles consumirem normalmente, e aí eles adotaram a criança, porque eles pegaram essa moça, a primeira mulher, para poder ficar com a criança, né? O plano original era ficar com a criança. Essa criança ficou como se fosse filha deles. Enquanto a mulher estava convivendo com eles registraram a criança no nome deles, então eles já fizeram isso. E você vê por relatos dessa menina que ela viu os crimes sendo acontecido, os crimes acontecendo. Ela consegue, foi ela que apontou onde estavam os corpos, e ela fala de outras coisas. Ele botou a faca aqui e tal. Então é bem, muito louca a história. E diz a lenda, né, a Isabel confirma isso, ela fala que no momento de necessidade que eles estavam, ela começou a fazer empadões de carne e coxinha de carne com a carne dessas vítimas, das outras 2 meninas, a Gisele, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, é a Alexandra e a Gisele, né, que ela começou, então ela usava isso e vendia. Assim, numa das reportagens que tem, acho que é do programa do SBT, eles entrevistam uma mulher que comprava
a coxinha dela, assim, para ajudar. Porque tinha gente que ela pedia, né, ela vinha vendendo, pedia ajuda, a Isabel, que é a senhora, e eles colocam assim que muitos deles compravam, e aí perguntei, o que você acha de você ter comido, pode ter comido carne de gente? A mulher falou, eu tô desesperado, assim, porque eu não acredito que eu possa ter comido carne de uma outra pessoa, né? E, e aí eles ficaram presos, né? Estão presos até hoje. O Jorge pegou 96 anos de condenação, né? E aí aconteceu um desdobramento muito doido, porque depois que eles foram presos, o Jorge, ele é o mentor de tudo isso, ele é o cara que tinha essa elaboração intelectual para fazer tudo isso. Ele escreveu um livro, né? Não só o Memórias do Esquizofrênico, e aí ele fala que ele seria esquizofrênico e tal. E aí os especialistas falam, não, se ele fosse esquizofrênico do jeito que ele fala, é, teria delírios de esquizofrenia, ele não teria feito o crime conjuntamente elaborado dessa maneira. Seriam surtos, que não é o caso. Você vê uma elaboração, tem um plano, então que não tem nada a ver isso que ele colocou. E aí ele começa um processo de mandar cartas para Isabel e para Bruna para que elas assumam o crime e colocarem que ele não tinha feito nada. É interessante nesse programa acho que do Cabrini, que ele vai ser confrontado pelo Cabrini. Não é o Cabrini, eu acho que é o do SBT, que aí o cara fala, não, mas ó, você mandou essa carta para Isabel. Aí ele olha e fala, não sei o quê. Então você vê assim que ele era um cara manipulador, o Jorge, ele é a cabeça do que aconteceu, e é muito doida a reação, tanto da Isabel, que é a senhora, que é a que fez os quitutes para vender, né, deu uma de Sweeney Todd, e a Bruna, você vê assim que ela tá, putz, dói falar isso, mas ela tá curtindo essa visibilidade que ela teve, no sentido de estar famosa por isso, assim, né? Ela fala da relação dele nesses dois documentários da SBT e da Record, mas é muito louco como que ele já vinha alimentando isso, essas fantasias dele, e num determinado momento ele coloca essa teoria para duas mulheres que tinham uma relação de submissão com ele, e ele realiza esse plano muito doido. Então tem o lance do canibalismo, tem o lance dessa loucura assim do cartel que ele criou, né, dessa seita de 3 pessoas. A menina, que é a filha deles, que indicou as coisas, provavelmente é a filha da primeira vítima, né? Eles alimentaram a menina com a carne de outras pessoas. Então todo mundo, quando pergunta, mas vocês deram carne das mulheres para ela comer, ou da própria mãe, ela fala, todo mundo comia aqui, era comida. A normalização do canibalismo para eles é a coisa que mais chama a atenção, assim. Os crimes, a elaboração dos crimes, tudo isso já é muito doido, muito chocante, mas o modo como as duas mulheres lidam com essa questão do canibalismo, assim, tipo, carne, meu, não sei que vocês estão assustados desse jeito assim, né? E ele, você vê todo líder de seita, né? O bom Charles Manson da vida. Ele manipulou as pessoas, mas ele se coloca assim, não, eu não tive isso é coisa delas, o lance de querer se eximir e não ter tido nada com a história assim. Então é muito chocante. Os Canibais de Garanhuns. Procura aí, dá uma olhadinha, digita Os Canibais de Garanhuns, você vai ver uma série de documentários muito assustadores. Queimaram a casa deles, né? Os vizinhos ficaram indignados de saber que eles faziam isso, né? Tá tendo teste de DNA para poder ver se a menina é realmente a menina que foi filha
da primeira vítima, até para devolver para o pai dela. Então tem a declaração do pai que fala assim, ó, eu não gostei deles, porque a Isabel apareceu de evangélica, com a Bíblia debaixo do braço, falando, não, nós queremos levar a sua filha para morar com a gente, para dar as condições para ela. E ele falou assim, eu não acreditei naquela mulher não. Ela com aquela Bíblia debaixo do braço, mas não me convenceu. Então é uma história muito doida, brasileira aqui, que chamou muita atenção. Muita gente fica nessa história de ter comido, né, mais do que o canibalismo deles, no núcleo familiar deles, quase uma família Leatherface, mas é essa ideia deles terem vendido para outras pessoas, e outras pessoas terem consumido carne humana, não ter a menor ideia do que a gente, né, pode estar comendo por aí. Imagina, eu teria agradecido ter comido um churrasquinho de gato. O poema de hoje é ao grande desconhecido. Então rumamos em direção ao grande desconhecido, que tanto atrai e repele, pelos mesmos motivos. Queremos o novo, mas também a segurança e um parece impossível junto a... Queremos o novo, mas também a segurança. E parece impossível junto ao... E um parece impossível junto ao outro. Aqueles que primeiro desbravaram os seus incertos caminhos, ou viraram heróis com suas histórias fantásticas, ou se tornaram mitos pela sua eterna espera entre seus entes queridos, sempre a relembrar a sua busca. Mas o mais difícil é escolher, e tudo na vida é um eterno escolher, entre a apatia da segurança e a sorte de não voltar nunca mais. Eu escolhi esse poema porque essa ideia de você sair em busca de algo novo, de fazer algo que vai marcar na história as demais pessoas, e você correr os riscos envolvidos nisso. Mas nesse caso, uma busca maluca, um plano de qualidade, de diminuir a população de um modo muito, muito maluco. E essa busca deles no desconhecido às vezes faz a gente olhar coisas da natureza humana que a gente não quer ver e imaginar que um ser humano é capaz de fazer essas coisas. Dedico o vídeo para o Renato Bonasso, que deu a ideia. Muito obrigado, Renato. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou pedir para vocês deixarem like, dislike, comentar aí o que vocês acharam do vídeo, se vocês já conheciam essa história, se vocês... como que vocês pensam ou lidam com essa questão de imaginar que tem canibais, né? Eu vou fazer um vídeo só sobre canibalismo aqui, falar alguns conceitos interessantes, porque o canibalismo ele é muito mais comum do que a gente imagina dentro das nossas culturas, né? Aciona o sininho, deixa like, dislike, passa o vídeo para frente e eu vejo vocês em outro vídeo de Sexta Sombria.